Ainda pouco conhecida do grande público, a Comissão Portos é uma entidade sem fins lucrativos que congrega quase 2 dezenas de organizações de âmbito nacional e regional, com interesses comuns no desenvolvimento da infraestrutura do transporte aquaviário brasileiro. Lideradas por atores econômicos do porte da Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional do Comércio e das federações das indústrias dos estados da Bahia e do Rio de Janeiro, a comissão acaba de lançar um documento de excepcional valor para todos que têm envolvimento com os temas do setor. O volume intitulado Desempenho Portuário, os portos brasileiros em 2014 e principais perspectivas para 2015. É um bom exemplo do excepcional momento de evolução organizativa dos nossos setores produtivos. E constitui, além disso, um guia seguro para que possamos todos nós compreender e nos posicionar com relação a esse importante componente da infraestrutura de apoio à produção em nosso país, as instalações portuárias. De fato, 95% das exportações brasileiras passam pelo porto, assim como 84% de nossas importações também passam pelos portos brasileiros. Mesmo sozinhos, esses dados já são suficientes para dar uma dimensão do quanto ele é importante para a nossa economia como um todo. No entanto, problemas regulatórios, ainda remanescentes na gestão das instalações portuárias, assim como as graves deficiências existentes em sua ligação com a rede de centros produtivos, sejam eles da agricultura, da mineração ou da indústria, fazem com que o custo do transporte nacional seja, em média, cerca de 5 a 7 vezes maior que o praticado pelos nossos principais concorrentes. Em todo o mundo, senhor presidente, o transporte aquaviário constitui, em estreita combinação com o ferroviário, a solução logística mais adequada e de custo mais baixo para a longa distância. Essa afirmativa pode ser exemplificada do lado positivo, com o exemplo da Vale do Rio Doce, cuja malha de transportes adequadamente combinada a terminais portuários modernos e eficientes lhe permite competir com sucesso em todo o mundo, a despeito de situar-se o Brasil bastante distante do maior centro consumidor de minério, no momento, o Extremo Oriente, designação que inclui a China, o Japão, a Coreia e os países do Sudeste Asiático. Do lado negativo, temos o caso do agronegócio, cuja impressionante competitividade da porteira para dentro é quase toda anulada pela ineficiência e pelos altos custos provocadas pela falta de qualidade das estradas de rodagem, base do modal de transporte utilizado no escoamento da produção agrícola. Quanto a isso, não preciso relembrar o drama que vive, entre outros, os produtores do Mato Grosso e de Rondônia, ano após ano, para escoar suas safras de soja e milho em vista do lamentável e crônico estado, muitas vezes, de conservação apresentado pelas nossas rodovias, em especial a BR-364, a rodovia Cuiabá-Porto Velho. Não nego que as 2 grandes reformas do setor portuário, a de 1993, que modernizou e privatizou a operação dos portos, e a de 2013, a nova Lei dos Portos, que constitui o atual marco regulatório setorial, tiveram o mérito de remover vários problemas que impediam o melhor desempenho operacional da atividade. Sem isso, o comércio exterior brasileiro jamais poderia saltar do patamar de pouco mais de 64 bilhões de dólares em 93 para 471 bilhões de dólares alcançado ao fim de 2013,
numa variação de mais de 7 vezes para o período de 20 anos. Problemas graves, contudo, ainda subsistem e exigem solução rápida. No plano dos investimentos, além da deficiente disponibilidade de transporte ferroviário para uso de várias cadeias produtivas de alto impacto econômico, a exemplo da agropecuária, temos uma fraca utilização do transporte de cabotagem, no transporte interno de carga e carência de uma rede adequada de hidrovias para a captação de produtos em rede e sua remessa, com destino aos mercados consumidores internacionais. Mas como concretizar esses investimentos, todos eles de longo prazo e dependentes de grandes volumes de capital, se os nossos marcos regulatórios ainda convivem com estruturas ultrapassadas e restritivas, ainda mais no momento em que cresce a desconfiança internacional em relação aos fundamentos da nossa economia? Meditando sobre isso, senhoras e senhores senadores, entendi indispensável que nos dediquemos a remover os entraves consciente ou inconscientemente colocados à captação de recursos para a infraestrutura nacional, no mesmo passo em que se vão implementando as medidas destinadas a recolocar em ordem as contas públicas, ou seja, à medida que avança o ajuste fiscal das contas da União. Senhor presidente, eu tenho falado aqui nesta tribuna que nós vivemos hoje uma agenda negativa. E nós precisamos, eu já falei isso para o ministro da Fazenda, que esteve aqui no Congresso ontem, e a sua fala foi muito boa, de boa repercussão internacional, tanto é que as bolsas tiveram altas e o dólar baixou, as bolsas subiram e o dólar baixou, então a fala do ministro foi boa, mas nós entendemos que temos que aprovar o ajuste. Mas é preciso, ao mesmo tempo, que lancemos uma agenda positiva. O Brasil precisa urgentemente de uma agenda positiva. Eu acho que a infraestrutura ela pode ser, através do capital privado, das parcerias, das concessões, ser uma alternativa para que o capital possa voltar ao Brasil, para que os brasileiros e estrangeiros possam investir no Brasil em obras de infraestrutura. Os problemas devem ser resolvidos de vez e não serem empurrados para frente, como foram na negociação da MP 595 de 2012, iniciativa que deu origem à atual Lei 12.815, a nova Lei dos Portos, em decorrência do excesso de concessões feitas pelo governo, na época, às tradições da cultura portuária brasileira. Essa lei foi muito boa, isso está ajudando e tenho certeza que o nosso ministro dos Portos, Edinho Araújo, vai saber aproveitar. Ele que é muito trabalhador, dedicado, competente, vai saber aproveitar essa legislação para atrair investimentos para a construção de terminais portuários no Brasil. Certamente precisamos corrigir o excesso de centralização que o atual marco impôs ao conjunto do setor portuário, fazendo com que ele dependesse em excesso das deliberações de Brasília, em detrimento do atendimento das demandas e das realidades locais. Mas, da mesma forma, é preciso repensar, entre outros pontos, as regras vigentes de contratação, de vinculação e de representação da mão de obra portuária, cuja estrutura é antiquada e, além de contrária à orientação dada pela Convenção 137 da Organização Internacional do Trabalho. Documento já ratificado pelo Brasil, ainda opera contra os legítimos interesses dos próprios trabalhadores em benefício do estamento que monopoliza a sua representação. Somente com visão nova e mais arejada conseguiremos cumprir a meta louvável de prover o Brasil de uma infraestrutura de apoio à produção moderna, eficiente e barata. Uma infraestrutura capaz de, ao mesmo tempo, constituir-se em instrumento de promoção do desenvolvimento econômico em polo propulsor de oportunidades de geração de emprego e de renda verdadeiramente sustentáveis. Finalizo este breve registro, senhoras e senhores senadores, me congratulando com as organizações produtivas e com as lideranças que perfilam a base de constituição e de direção da Comissão Portos. A Comissão, pela qualidade de seu diagnóstico dos problemas que atingem o setor
e pela clareza com que alcançou a definição e a fundamentação de suas demandas e prioridades. Constitui, sem qualquer sombra de dúvidas, um exemplo para os demais setores da atividade econômica no Brasil. Caminhamos todos juntos na direção de resolver, em definitivo, e sobre bases realistas e sustentáveis, os problemas da infraestrutura brasileira. Os problemas que constituem hoje o mais sério obstáculo à retomada do investimento, à recuperação dos níveis de atividade econômica e ao alcance de melhores perspectivas de incremento da renda e do aumento da empregabilidade dos nossos concidadãos. O momento atual não permite as soluções pela metade, nem os compromissos feitos sobre bases irrealistas e demagógicas. O momento atual exige pensar grande, exige pensar um Brasil capaz de decidir com maturidade e descortínio, o que melhor lhe franqueia as portas de um futuro de prosperidade contínua, sem recuos e sem tropeços. Senhor presidente, antes de encerrar a minha fala, eu queria desejar a todas as senhoras e os senhores senadores, a todos os servidores desta Casa e do Congresso Nacional, a todos os brasileiros e brasileiras, em especial a população, o povo do meu Estado, uma feliz Páscoa, que seja uma Páscoa entre família, de muita paz, de muita harmonia, né, e que Deus possa abençoar o nosso Brasil. Muito obrigado.